Eu acho que moda, que é, acho que é 3 anos e pouco, 4 anos. Bom Bom dia. dia. Todos os cursos só demoram 4 anos. Ah, é? Tô só ouvindo aqui a conversa, viu, Dani? Ô, tia, é que a gente tá conversando aqui sobre estudar. Pode conversar, não pode não, sobre estudar. Tá falando com quem Uhum, é? eu sei. Tá bom. Dani, você tá falando sobre com quem, na verdade? Com quem você tá falando? É com a professora do meu irmão. Ah, tá. Você tá pensando em fazer o quê? Nada. Tô É, brincando, tia. já é bom começar a pensar, né, nas possibilidades. É, O que que eu tô você tem, pensando. o que que você gosta, o que você se identifica. Bom dia, Nicolas. E, tia, e a semana que vem, tia, que a gente vai ter prova sexta-feira. Ô, Não, como é? sexta-feira não. Segunda. Segunda, tia. Exatamente, ó. Para começar, para começo de conversa. Primeiro, nós temos os nossos dois assuntos que já foram dados. A função, né, da palavra, a função sintática da palavra que e crase. Esse é o nosso conteúdo. A casa tá de boa. A crase está de boa? Tá. Que bom. E também o pronome, o pronome não, eu quero falar pronome porque tem pronome relativo. A função sintática da palavra que, a gente vem vendo ela sempre, todos os assuntos que a gente vai estudando aparece que. E aí, já que você mencionou essa questão, nós só tivemos a informação de que vocês não teriam mais aulas na próxima semana, e já seria a semana toda de prova pela manhã, ontem. Se vocês já tinham essas informações, a gente sabia que a semana de prova seria a semana do dia 23. Mas para a gente funcionaria como se fossem as outras baterias, em que vocês teriam aula durante a semana e na sexta-feira vocês estariam na prova. Depois eu pensei que as provas seriam no contraturno. E aí a gente já ficou sabendo ontem que não seria no contraturno, seria pela manhã. Então, hoje, oficialmente, é nosso último dia de aula remota do ano. Próxima semana, somente prova. E quem passar já estará de férias. Se vocês me perguntarem, se vocês me perguntarem sobre a recuperação, eu não sei informar ainda vocês, porque as informações estão sendo repassadas aos poucos. Então, eu acredito que essa semana eles vão falar sobre recuperação. Mas até agora, o que eu posso dizer para vocês é o que vocês já sabem, e que a nossa última aula do ano remota é essa aula daqui. E aí, o demais a gente não sabe. Olha Triste. aí, Nicolas, que coisa maravilhosa. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Só para a gente rever rapidinho aqui o nosso assunto. A função, só lembrando que a função é a palavra que, né? Ela pode desempenhar até 27 funções diferentes dentro de um contexto. Mais ou menos, a gente vai sempre encontrar, fazendo ligação. Oi, O Rubens participou de alguma aula sua? eu acho que esse mês ele não entrou em nenhum. Mentira, ele entrou em uma só, bem no iniciozinho dessa leva agora para a oitava bateria. Por quê? Ele não está entrando? Claramente. Nenhum. Nenhuma, né, Nicolas? Não. Então, assim, ó, quando a gente pensar, a gente fala em função sintática. Qual é a diferença entre função sintática, função morfológica, função semântica? Vocês lembram disso? Diga, Nicolas. Ó, então a gente pensa assim, ó, função morfológica, a gente pensa nas classes gramaticais, que são partes menores. E todas essas funções sintáticas, que é o que é desempenhado dentro das orações, depende dessas classes gramaticais. Então, quando a gente olha aqui, ó, quais são essas funções, a gente pensa o seguinte, olha aqui, ó, o que pode desempenhar diferentes funções, até 27 funções. Pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome adjetivo, ele pode ser um pronome interrogativo, relativo, que a gente já viu milhões de vezes, de modo, de intensidade, os advérbios, que ele pode também desempenhar uma função de advérbio.
partícula expletiva e interativa, interjeição e conjunção coordenativa e subordinativa. Essas aqui são as principais. Deixa eu olhar aqui o chat. Olha, eu não vou nem entrar na questão de notas, né? Porque agora eu fico mais... Como vocês estão fazendo provas em casa, fica mais complicado a gente fazer análise das questões. Eu só analiso o que está lá, né? Analiso o que está lá e coloco o qualitativo. Como é que eu faço a avaliação desse qualitativo? Vocês estão assistindo às aulas? A participação de vocês, se eu percebo que vocês estão fazendo as atividades, estão fazendo perguntas, questionamentos, aí eu vou dar o qualitativo. No caso do Nicolas, que você está me perguntando se ele está assistindo às aulas, ele não pode ganhar qualitativo. O Rubens, desculpa. O Rubens. Ih, Nicolas, não é qualitativo, não. Não é eu, não. Desculpa, amor. No caso dele, eu não posso dar o qualitativo, porque eu não tenho como avaliar a extra classe, entendeu? Eu só vou dar a nota da prova. E com alguns alunos, eu tenho alunos que não assistem às aulas. Eles só fazem as provas. Eu dou a nota da prova. Não tem como dar o qualitativo, certo? Eu tenho que ganhar 8 na sua prova. Ei, tia. Oi, Lenara. Bom dia, minha flor. Bom dia, tia. Deixa eu explicar aí de novo, por favor, que eu Sobre tô o meio assunto... lerdinha. É sobre essa partícula aí. Ah, tá. Aqui, ó, quando a gente está falando das funções em que a palavra que pode aparecer como palavra, uma palavra tão pequenininha, mas que ela pode desempenhar diversas funções dentro da oração. Essas funções sintáticas, elas vão depender da função também morfológica. Qual é a diferença? Enquanto função morfológica, eu estou falando de classe gramatical, que são as partes menores. Enquanto função sintática é o papel desempenhado por essa palavra dentro da oração como um todo. E aí ela pode desempenhar a função de substantivo, ela pode desempenhar a função de pronome adjetivo, pronome interrogativo, pronome relativo, preposição, como advérbio, tanto de modo quanto de intensidade. Partícula expletiva e interativa, a gente pode também encontrar esse nomezinho de expletiva e interativa como partícula de realce, onde eu tenho uma repetição. E essa repetição, por exemplo, que roupa, que vestido bonito esse que você comprou? Que vestido bonito esse que você comprou? Eu tenho o que duas vezes. Eu tenho uma repetição. Se eu colocar só assim, ó, que vestido bonito esse que você comprou, esse que você comprou. Se eu tiro o que, ele não faz diferença. Então, aí eu tenho ele só de realce. Quando eu repito muito, quando for numa prova de redação, por exemplo, principalmente na prova de Enem, que a gente vai fazer a correção, a manual, aí a gente vai e coloca lá essa partícula de realce quando existe a repetição. Ela é desnecessária. Se eu tiro uma partícula dela, não vai fazer diferença. Quando eu falo dele aqui, ó, aí tem de interjeição, conjunção coordenativa e subordinativa. Coordenada... Tia, Oi. você falou que tinha quantas? 27, era? 27 funções desempenhadas. Mas você vai usar só essa daqui, né? Só essas aqui. Só essas aqui. Eu não vou entrar em coisas que vocês ainda não viram, minha gente, pelo amor de Jesus. E para você lembrar todas elas, que eu tivesse que usar todas elas, eu teria que ter uma prova de 40, 50 questões. Não precisa não. A gente para fazer isso no Enem. Eita. Ou de jeito nenhum. Então, ó, quando a gente fala das conjunções coordenativas e subordinativas, vocês precisam lembrar das orações coordenadas e subordinadas. Não tem como se desvencilhar. As coordenadas, eu tenho orações independentes. Quando ele entrar como partícula, como conjunção coordenativa, ele vai juntar duas orações que são coordenadas, ou seja, que elas são independentes uma da outra, mas que em algum momento esse quezinho apareceu para ligar essa oração. E subordinativa, quando a segunda oração ela depende do sentido da primeira. Aí ele entra também como partícula. E aí agora a gente vai ver aqui, ó, cada uma dessas funções rapidamente. Como vocês disseram, crase eu vou falar também rapidinho, porque crase vocês têm mais familiaridade.
Quando é que ele vai funcionar como? Não? Não está entendendo frase, Nicolas? Vamos lá, pois eu vou falar aqui rapidamente sobre esse daqui, para a gente falar sobre crase. Oi. Substantivo. Toda vez, meus amores. Aqui eu quero a atenção de vocês, porque vai servir para outras vezes que vocês forem falar de expressão substantivada. O que que isso significa? Eu tenho qualquer palavra que pertence a qualquer classe gramatical que não seja um substantivo. Mas se na frente dessa palavra eu colocar um artigo, taquei um artigo na frente de um verbo, ele deixa de ser verbo para ser uma expressão substantivada. Taquei um artigo indefinido ou um artigo definido na frente do quezinho aqui, ó, ele deixa de fazer parte de qualquer classe gramatical que ele esteja inserido para ser um substantivo. Como é que isso funciona? Ó, para que seja empregado como substantivo, a palavra que necessita do acompanhamento de um artigo indefinido. Olha aqui, ó, um que. Ou de uma preposição, de que. Além de receber a acentuação. Olhei para essa partícula, para a palavra que, e ela está acentuada, eu já sei que aqui ela tem valor de substantivo. Olhei para esse que, e ele está acentuado. Olhei para a palavrinha que vem antes, é um artigo indefinido, ou a preposição de, eu sei que esse que tem a função de substantivo. Os protestos no Brasil tiveram um quê de violência. Tudo bem? Pronome relativo. Eita, que a gente já viu isso aqui demais. Quando a palavra que pode ser substituída por o qual, a qual, os quais ou as quais. Ela terá a função de pronome relativo. Peguei o livro que estava na última prateleira da biblioteca. Vou substituir. Peguei o livro, o qual estava na última prateleira da biblioteca. Aí eu deixo esse quezinho para ele fazer parte do pronome relativo. É lindo o vestido que usei ontem no jantar. É lindo o vestido, o qual, olha a referência aí, ó, o qual, o vestido, eu usei ontem. Certo? Joinha? Sim, senhora. Preposição. Qual é a função da preposição? Ligar. Ligar termos. Sempre que o que for equivalente ao de, terá a função de preposição em locuções adverbiais como auxiliar do verbo ter ou haver. Ela teve que levar todos os livros. Ela teve de levar todos os livros. Se eu puder fazer aqui, ó, lembrar do ter ou do haver, ó. Ter, teve. Ela teve, ele está entrando como auxiliar, ó. Ela teve que. O que, ele serve de auxiliar para o verbo ter. E se eu puder substituir esse quezinho aqui, ó, pelo de, eu tenho ele como preposição. Ela teve de levar todos os livros. Ou todo material terá que ser utilizado. Todo material terá, ó, o verbo ter aqui, ó, e o quezinho como auxiliar dele. Aí eu tiro esse quezinho e coloco o de. Ó. Todo material terá de ser reutilizado. Aí ele vai ter a função de preposição. Tudo bem? Yeah. Sim. Check, vai dar certo. Olha, eu tô amando. Tia, tá viciada. Leonardo, tu viu aí? Eu tô só. Minha filha, eu estou acompanhando você lá no Instagram, toda no TikTok, e assim, ó. Meu namorado terminou comigo, depois mandou dizer que a mensagem era errada. Opa! E aí? É, tia, toda. A Dani toda blogueira. Né? Ai, Blogueirinha toda, menina. Advérbio de modo e intensidade. Qual é a função do advérbio?
circunstância e intensificação. Nesse caso aqui, se eu tenho uma circunstância de algo acontecendo, ele vai intensificar modo e intensidade. Deixa eu ver aqui o que tem no... Só o Nicolas terminando conversando besta. Vamos lá. Advérbio de modo e intensidade. O que é o advérbio, tia? Circunstâncias da ação. Como advérbio de modo, o que pode ser substituído por como? De modo. Que prato mal feito era aquele? Como aquele prato era mal feito. Aí eu tenho uma inversão para adaptar ao sentido. E quando eu falo de adaptar ao sentido, eu estou falando de função semântica, que é o sentido que a oração quer passar para você. Como advérbio de intensidade, eu estou falando de modo, eu posso substituir o que pelo como. Advérbio. Que prato mal feito? Como aquele prato era mal feito. Como advérbio de intensidade, a palavra pode ser substituída por quão ou muito. Que, ó, o quezinho aí, ó. Que feias eram aquelas ruas. Quão feias eram aquelas ruas. A gente quase não usa esse quão, né? Que estranha a roupa dela. Muito estranha a roupa dela. Esse muito está especificando, dando circunstância de intensidade, a estranheza. Muito estranha a roupa dela. E aí a gente vem para a partícula expletiva e interativa. Como partícula expletiva, não possui função na oração. Serve apenas para enfatizar algo já citado. Algo já citado. Nesse caso, a retirada da palavra que eu falei assim, ó, vocês podem encontrar informação como partícula de realce. É a mesma coisa dessa partícula expletiva, tá? É a mesma coisa. Se aparecer em alguma gramática ou em alguma questão falando sobre partícula de realce, lembrem-se dessa partícula expletiva. Ela não possui uma função específica dentro da oração. É somente para enfatizar, para ter uma repetição. Nesse caso, se eu retiro a palavra, ela não altera o sentido da frase. Exemplo, há dias que não o vejo. Se eu tiro esse quezinho aí, ó, como é que fica a oração? Tira o que e fala a oração para mim. Que coisa ele fez? Na primeira, mulher. Há dia que não vejo. Tira Há o dia quê? que não vejo. Há dia não vejo. Há dias não o vejo. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado? Não. Porque esse quezinho não faz diferença. Como partícula interativa, o que sofre a repetição para dar ênfase à frase, ó. Que coisa linda que ele fez. Que coisa linda ele fez. Esse que está só repetindo. Ele não faz diferença na oração. Certo? Certo. Eita, a Linara caiu. Olha aqui, ó. Que roupas lindas que ela comprou. Que roupas lindas ela comprou. Eu retiro o que quando eu estiver falando de partícula expletiva, interativa ou de realce. Se eu retiro essa partícula, esse quezinho de dentro da oração, ele não vai fazer nenhuma diferença. Ele não deixa de ter, a oração não deixa de ter sentido pela falta dessa partícula, certo? Certo. Aí agora de conjunções. Elas podem ter a função de conjunção aditiva, alternativa, adversativa, explicativa, causal, concessiva e consecutiva. Porque as outras duas ela vai ser de conjunção subordinativa. Volta aí, tia. Volta aí. Vou voltar, peraí. O print. Conjunção coordenativa. Pode passar. A aditiva. Anda, que anda e não chega a lugar algum. A alternativa, ó. Quer fossem, ó. Que fossem ou que não fossem, eu estaria lá. Que fosse ou que não fosse, estaria lá. A alternativa. Olha aí como eu tenho duas possibilidades. A adversativa. Pode andar o quanto quiser, que não vai a lugar algum. Pode chorar o quanto quiser, que não vai sair hoje, que não vai comer sobremesa. Pronto. Então, eu tenho aí uma adversativa. Você pode fazer
Não vai ter resultado. A explicativa. Eles não podem ir até lá, que é muito perigoso. Olha, substitui aí pelo porquê. Eles não podem ir até lá porque é muito perigoso. Não é uma explicação? Sim ou não? Sim. Pronto. Como causa, causal é de causa. Aparece sempre no início de uma oração subordinada a adverbial de causa. Se eu estou falando de advérbio, eu estou falando de circunstância. É melhor prestar atenção. E tia, Oi, meu amor. tem como sublimar um pouquinho o passinho, porque, tipo, essas palavras aqui de baixo não dá de ver, não. Espera, para fazer o quê? Porque, tipo assim, ó, tem aqui, o que expressa uma consequência do que acabou de ser afirmado. Aí aqui embaixo dá de ver mais nada, só tem aqui afirmado, pra mim. É tão grande que mal passa na porta. Não tem, só se eu fizer assim, ó, peraí. A minha fé tá ceguinha. Aqui, ó. Só se eu deixar assim. Dá para ver agora? Só fica Mas menor. assim dá. Pronto, Não, pra mim lá tá aparecendo normalzinho. Pra mim pronto. dá, não. Então eu vou deixar assim, ó. É causal. Aí eu enxergo desse jeito. É de causa. É melhor prestar atenção Casal. que este trecho é muito perigoso. A causa, você precisa, né, prestar atenção para que não ocorra nenhum acidente. Concessiva. Neste caso, o que expressa uma concessão, ou seja, uma regra exceção, uma exceção. Leia, moço, pouco que seja. Olha, olha. Leia, moço, um pouco que seja. Concessiva, abrir uma exceção para fazer algo. Consecutiva é de consequência, tá? A mesma coisa quando aparece o final é finalidade. Ah, Maria. Consecutiva é de consequência. O que expressa uma consequência do que acaba de ser afirmado. É tão grande que mal passa Ah, na porta. É tão grande que mal passa na porta. É uma consequência. E aí, ó, aqui a gente estava falando das orações coordenadas. Aqui a gente vai falar das subordinadas. As coordenadas é quando eu tenho duas orações que são independentes, tá? Elas são sintaticamente independentes uma da outra. A subordinada, a segunda oração depende sintaticamente da primeira. Então, aqui a gente vai falar, ó, da conjunção subordinativa, quando ela vai ser integrante ou quando ela vai ser comparativa. Integrante aparece sempre no início de uma oração subordinada substantiva. Aí a gente vai lembrar que a oração subordinada substantiva tem função de sujeito. Lembram disso? Yes. Pronto. Havia dito que. O que ela havia dito? Estaria lá, mas não estava. Havia dito que estaria lá, mas não estava. E comparativa aparece sempre no início de uma oração subordinada adverbial comparativa. Não há nada melhor que comer chocolate com os amigos. Não há nada melhor que estar de férias. Confere? confere não. De férias e passado, de preferência, né? Confere não. Por que tu não gosta de estar de férias, não? Olhem aqui, ó. Não, meu filho. Eu tenho que entrar de férias porque eu tenho que ir pro interior. Ah, sim. Aí tu não gosta. Pronto. Olhem aqui, ó. Eu coloquei essa atividadezinha para vocês. Relacione as colunas com as funções do quê, ó? Aqui, ó. Vou até pra Parnaíbas. Oh, maravilha. Também precisa para ir, Nicolas. Vou falar rapidamente sobre crase, porque o Já Nicolas comprou falou. seu celular? Menino, eu nem falei para vocês que eu preciso resetar meu celular, não falei? Alô? Resgatar? Resetei meu celular. Alô? Não, você não contou, não. Pronto. Essa semana, foi semana passada. Eu precisei resetar o meu celular, perdi todos os contatos. Acho que eu falei isso para vocês, porque eu até pedi assim, ó, falem comigo no meu privado para eu poder gravar o número de vocês novamente, porque eu perdi todos os meus contatos, todas as minhas fotos, tudo que eu tinha no celular.
Precisei resetar. E eu estou aqui usando ele ainda e vendo as promoções para poder comprar um celular novo para mim. Mas eu tô meio assim, acho que ainda vou ficar com esse aqui uns dias, pelo menos Tem um até... A10, viu? Tem um M31. Não, acho que eu ficar com esse daqui até janeiro. Vamos lá na crase. O M31 ele tá 1.799, viu? Meu Deus, é um rim meu. E o A10, se não me engano, É o tá preço de um rim meu. Que coisa. 663. se não me Que engano. você vale mais, vale. Não, com certeza. Meu rim é para valer uns 100 mil, pelo menos, né? Ave O rim Maria. bom, funcionando em perfeito estado, misericórdia. É porque eu falo assim que eu tô querendo comprar um de 1.200, R$ 1.000. Não quero um iPhone, quero só um celular com a... Aqui quem quer um iPhonezinho? A minha filha aí, ó, que é o iPhone. Quem tem um iPhone? A Daniela, que é um iPhone aí. Ah, eu não quero, não. Eu não tô dizendo nada. A mãe dela não tem condições de comprar um iPhone pra ela. Bora voltar aqui para a aula. Crase. Tia, quando Sei a nem o senhora que é for falar isso. de crase, crase. Na verdade, o nome é acento indicador de crase. O nome do acento é grave. O nome do acento é acento grave. Você tá grave. E o que a gente fala é o acento indicador de crase. Você Quer tá dizer, duro. quando eu vou precisar utilizar esse tipo de acento. Significa falar o seguinte: quando eu vou utilizar, eu tenho uma fusão de duas vogais iguais, a mistura, a junção. De quais vogais eu estou falando? A. Só que ela vai estar em duas classes gramaticais diferentes. 3, porque a gente tem a junção da preposição junto ao artigo a, que é o artigo definido feminino, ou junto à preposição junto aos pronomes iniciados por a. Quais são eles? Aquele, aquilo e aquela. Vamos de novo. Crase, acento indicador de crase, que é o acento grave, é a fusão de duas vogais idênticas. Quando o verbo pede uma preposição, que essa preposição é a, e quando o termo regido, que vai vir logo depois, aceita a posição de um artigo feminino. Eu não vou colocar a duas vezes. Por exemplo, o verbo ir. Ir. Se eu digo assim, ó, irei à escola. A escola. Esse azinho, ele vai estar com crase, porque quem vai a algum lugar. Aí eu já tenho a preposição. Escola é um nome feminino, não é? A escola. Então, eu tenho o a da preposiçãozinha, que é regido lá pelo verbo ir, e eu tenho o a de artigo, que pode acompanhar a palavra escola. Eu não vou colocar o a duas vezes, eu vou colocar o a com acento grave, chamado de crase. Você tá gordo. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aí. Ótimo. Então, tá aqui, ó. Que eu acabei de falar para vocês, ó. Na Agora língua saquei. portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o início, com o azinho do início dos pronomes. Esses pronomes são aquele, aquilo e aquela, que são iniciados por a. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de indicador, acento indicador e indicativo de crase. Aí a gente vem aqui para falar sobre dos casos em que eu não uso de forma alguma o acento grave, ou os casos em que obrigatoriamente eu uso e os casos em que é facultativo, que eu posso ou não usar essa indicação de crase. Vou passar para cá, ó. Nunca uso na frente de palavra masculina. A Dani disse que tá tranquilo. Na frente de palavra masculina, por que eu não uso? Lembram disso? Na frente de palavra masculina, eu nunca vou usar porque ela não cabe o uso do artigo. O artigo a. Se a palavra é masculina, o artigo que vai vir antes dela é o o. Então, eu não tenho fusão de duas vogais iguais de uma preposição com um artigo feminino. Então, antes de palavra masculina, eu não uso de forma alguma a crase. Antes de verbo, também não uso. Olha o exemplo aqui, ó. O suspeito está disposto a ajudar.
Ajudar é um verbo. Então, antes de ajudar, antes do verbo, eu não vou usar uma crase. Então, guardem a informação. Antes de palavra masculina, não uso. Antes de verbo, também não posso usar. E aí, antes de pronomes em geral. Por que que aparece antes de pronomes em geral? Porque vai aparecer lá nas regras das facultativas que diante de pronomes possessivos femininos, eu posso ou não usar. Ou também quando eu estou diante dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo. Se eu tiver a presença desses pronomes demonstrativos e o verbo que vem antes for regido por preposição e eu precisar ter essa fusão, por exemplo, darei aquela flor a você. Darei aquela flor a você. Com crase ou sem crase? Com Que, Dani? Falei nada, foi Dani não. Lenara? Desculpa. Com crase ou sem crase? acho que é, Darei eu acho que é aquela crase. flor a você. É com crase? Olha o verbo. Sim. Dar. Dar algo Sim. a alguém. Sim. Darei aquela flor. Sem crase. Sabia. A você. Com crase ou sem crase? Darei aquela flor a você. Olha que exemplo massa. Com crase ou sem crase? As duas vezes, ó. Sim. Os dois serão sem crase. Por quê? Dar algo. Eu não tenho a regência da preposição. Quem dá alguma coisa. Não é isso? Me dá um lápis. Um lápis é um artigo. Ele não pede uma preposição. A alguém, se eu disse a você, você é um pronome de tratamento. E ele já me disse que antes de pronomes em geral, eu não uso crase. Então, todos esses aqui, ó. Darei aquela rosa, aquela flor. A você não tem nenhuma crase. Tudo bem? Rapaz, a tia não reclamou das câmeras, rapaz. Meu amor, porque eu tô preocupada com o assunto. Hoje é a última aula remota que a gente tem, assim, né, do ano. E aí eu tô preocupada em rever o assunto com vocês, em revisar. Se eu for me preocupar com câmera, Você pode ligar pra gente também, dia de sexta-feira, só se vocês pra falar falarem com a comigo. gente. Eu já disse para vocês que eu estou sem número, sem o número de vocês, né, Dani? Eu já falei isso na aula passada. E assim, Não vou mandar. eu não tenho Não me interesse em lembro falar disso. com você, então eu não vou falar, não. Não vou mandar meu número, não. De boa. Então, É, né? você que tá. Eu tô dizendo que você tá pensando, né? Eu não quero falar com você, não. Aí me deixa aí no vácuo. Tudo bem. Bora lá. A única pessoa que ainda deixa no vácuo é a Daniela. Já. Antes do nome de cidade. Tia, antes do nome de cidade, como é que vai funcionar? Musiquinha na cabeça. Quem vai A, volta dá, crase A. Quem vai A, volta D, crase pra quê? Vou à Bahia, volto da Bahia. Tem Tia, como é aquelas palavras que você falava? No conteúdo passado você falava as palavras, mas não. Como é que você fala? correndo, comendo, fazendo, dizendo. Vamos lá. Quem vai à Bahia? Tem crase? Vou à Bahia. Tem crase? Tem. Por que tem crase? Por conta da musiquinha aí. Volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, então quer dizer que Tá voltando vou de à Bahia, Juliana, não. tem crase. Vou a Teresina, volto de Teresina. Tem crase? Vou a Teresina. Tem crase? Tem. Tem não, tio. Tem não. Vou a, volto da, crase A. Vou a, volto de, crase pra quê? Se eu vou a Teresina, eu volto de Tem crase. Teresina. Não tem crase.
Se eu vou a Teresina, eu volto da Teresina ou volto de Teresina? Eu volto da Teresina. Hã? Eu volto da Teresina. Tu volta a Teresina, né? Vou fazer que nem o povo lá de São Luís. Vou te dar-lhe, viu? Vou te dar-lhe. Um tapa. Está bem. A minha avó fala tapona no pé do ouvido. É desse jeitinho mesmo. Entendidos? Quem vai A, volta dá, crase A. Quem vai A, volta D, crase para quê? Lembrem-se sempre quando a É gente estiver desse falando jeitinho mesmo aí. de nome de cidade. Tudo bem? Tudo bem. Vou dar um Expressões tapa no formadas pé do por ouvido. palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, passo a passo, dia a dia. Se eu tenho o azinho entre duas palavras repetidas, também eu não uso crase. A, o A, antes de palavras flexionadas no plural. Os dados coletados não se referem a populações indígenas. Populações indígenas eu posso ter no singular e no plural. Se estiver no plural e um azinho estiver antecedendo, não usa crase. E por último, de regra de não uso, depois de preposições como para, perante, com e contra. Para, perante, com e contra. Depois dessas expressões, se aparecer o azinho ou as no plural, não terá crase. O encontro foi marcado para as 18 horas. Como eu tenho para, às 18, não entra. Aí agora, ó, bem aqui, quando eu falo isso daqui, ó, se eu tiro para, deixa eu mostrar bem aqui uma coisa para vocês que é importante. Eu vou tirar isso daqui e aparece assim, ó, reunião às 18 horas. Nesse exemplo aqui tem assim, né? Encontro, eu vou só copiar e colar para ser mais rápido. Ctrl C. Agora você aperta no botão e cola. Aqui, ó. Pronto. Reunião às 18, encontro, o encontro foi marcado para as 18. No primeiro ele está dizendo que depois de expressões, né, como de preposições, como para, contra, perante, eu não vou usar. Aí eu pergunto a vocês, reunião às 18 horas, esse as tem crase ou não tem crase? Não Aí tem. não. Por que não tem? Tem Porque tem crase. um para ali. Na reunião às 18 tem para? Ah, não. Tem crase. Tem crase ou não tem crase? Tem. Olha aqui, ó. Locuções adverbiais femininas, às 18, que expressam ideia de tempo. Tempo. Se existe tempo, 18 horas não é tempo, né? O horário? Não. É uma expressão feminina? Claro. Então eu vou usar a crase, porque eu não tenho a preposição para. Mas eu tenho antes, antecedendo, uma locução adverbial. Agora isso aqui. Ó, faça um print dessa daqui, ó, que é quando você deve usar. Eita. Estudem. Nosso tempo aqui só tem um minutinho. Obrigada. Não faça aula amanhã, tá? Um prazer enorme estar com vocês. Qualquer coisa, falem comigo para eu gravar aqui. Se tiverem muito aperreado, vocês me digam aí como é que vocês estão, certo? Vou mandar um oi lá no grupo lá. Cheirinho assim, ó, cheirinho no coração. Lenara, minha flor, Dani, Nicolas, no cheiro. Beijo. Coisa você Um faz. cheiro nos olhos. Vou te dar tapa. Vou Vou te dar tapa no pé do ouvido. Tá, olha, presta atenção. Tchau, Lui. Cheiro nos olhos. Tchau, Luiz. Eita, Daniela, atentada. Eita, Te bandido. orienta, tia. Hã? Te orienta. Te orienta. É Ei, tchau, Lui. professor,